Olá, caro participante! Seja muito bem-vindo! Ao final desse vídeo, você será capaz de compreender os principais termos utilizados no mercado de derivativos. Olá, pessoal! Vamos começar hoje com a disciplina de derivativos. Primeiro, nós vamos falar de algumas palavras do vocabulário do mercado financeiro que nós usamos no mercado de derivativos. A primeira palavra que nós iremos utilizar é o CDI. O que significa CDI, essa siglinha CDI? Na verdade, hoje em dia não é mais nem CDI, é só simplesmente DI, que é o Depósito Interfinanceiro. O que é essa operação de DI? É uma operação de transferência de reserva entre bancos. Um banco ou uma instituição financeira consegue emprestar reserva para outro banco por meio de uma operação de DI. Essa operação de DI, ela ocorre, por exemplo, entre tesourarias de bancos. E eles fecham uma taxa de negociação entre eles. Por exemplo, 10,81% ao ano over. Ou seja, eu vou remunerar o banco que me emprestou dinheiro a 10,81% ao ano over. Essa operação. O DI que é divulgado no jornal, quando você abre o jornal, está lá a taxa do DI. Aquela taxa é a média das operações que ocorreram de DI do dia anterior. Bom, essa é uma operação over, é de um dia para o outro. Então, todo dia é divulgada a média dessas operações. Tá? Essas operações são importantes por quê? Porque elas servem como referência para diversos contratos de derivativos. Por exemplo, contrato futuro de DI, swap dólar DI. Então, essas operações com DI elas são bastante importantes. Outra taxa que é importante para o mercado financeiro também é a taxa Selic. A taxa Selic, um pouco diferente da taxa do DI, a operação de Selic ela é registrada no Sistema Especial de Liquidação e Custódia. A taxa Selic ela utiliza lastro de títulos públicos, ou seja, essa operação ela tem uma garantia de uma certa quantidade de títulos públicos entre as instituições. Bom, essa operação em geral ela é uma venda com compromisso de recompra no dia seguinte, tá? Mas também é uma operação over. Então o banco ele consegue emprestar dinheiro para o outro utilizando como garantia títulos públicos, tá? A taxa Selic ela é divulgada no dia seguinte também. E a taxa Selic é uma média das operações compromissadas com título público do dia anterior. Tá? Então, essas duas taxas são bastante importantes no mercado de derivativos, o DI e a taxa Selic. Outra variável muito importante no mercado de derivativos é o dólar Petax. Tá? O que significa o dólar Petax? Na verdade, o nome correto é Petax 800. O dólar Petax 800, essa sigla Petax 800, é uma taxa do dólar divulgado pelo Banco Central por meio do SISBACEN, que é o sistema do Banco Central. E essa sigla PTAX significa Programa de Taxas. Nesse mesmo programa de taxas no Banco Central é divulgado o DI, é divulgada a taxa Selic, porém o código do dólar divulgado é o 800, então PTAX 800. Esse dólar é a média do dólar negociado no dia anterior. Bom, então o DI é a média das taxas negociadas no DI no dia anterior. A taxa Selic é a média das operações do dia anterior. O dólar também é a média das operações de dólar do dia anterior. No caso do DI e do Selic, você não tem muita oscilação entre um dia e outro, porém o dólar tem bastante oscilação. Isso vai causar alguns problemas no mercado de derivativos. Por exemplo, vamos supor uma operação de derivativo que ela é ajustada no dia de hoje pelo dólar Petax, porém é a média do dia anterior. Então existe uma certa defasagem entre a variação do dólar entre o dia anterior e hoje, que pode ser grande eventualmente. Tá? Isso daí a gente vai tratar um pouco mais à frente, quando a gente começar a falar sobre os instrumentos. Outra coisa, você tem aqui a Bolsa, BVMF, Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros. Tá? A Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, a gente pode dividir em duas partes. Você tem aí BMF, onde são negociados os contratos futuros, e a Bovespa, onde são negociadas as ações, termos de ações, opções de ações. Ok? Na verdade, é uma bolsa só, é um sistema de negociação eletrônico só. A gente pode separar entre os instrumentos. O que acontece? A bolsa ela é só um ambiente de negociação, onde esses instrumentos derivativos são negociados e os ativos também. Mas o que é importante é a clearing da bolsa.
a bolsa, a clearing da bolsa, ela faz o controle das garantias das operações, e ela faz a liquidação financeira também das operações. Ela que garante o risco da operação. Então, quando você opera na bolsa, na verdade, você não está assumindo o risco da contraparte. Você está assumindo um risco bolsa para essa operação. Bom, o que significa a sigla CTVM? É Corretora de Títulos e Valores Mobiliários. Para você poder operar no mercado de derivativos, você tem que usar uma corretora. E a sigla CCTVM é Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários. E DTVM é Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Ok? Para você poder operar na bolsa, no mercado de derivativos, você obrigatoriamente tem que abrir conta numa corretora. E você vai negociar um plano de corretagem entre você e essa corretora para poder atuar na bolsa. Que taxas você vai pagar? Você vai pagar a corretagem para poder operar na bolsa, no mercado de derivativos, e vai pagar também emolumentos. Emolumentos são taxas que são iguais para todos os comitentes que operam na bolsa. Tá? Todos os participantes da bolsa. Ela é igual para todo mundo. A corretagem é diferente entre cada tipo de cliente. Então, por isso que é conveniente você negociar antes da corretagem, antes de começar a operar. Ok? Bom, você também tem aqui uma outra terminologia que a gente usa bastante, que é spot. Tá? Spot é a mesma coisa que à vista e pronto. Então, se você falar dólar spot, dólar à vista, dólar pronto, é a mesma coisa. Ok? Então, uma terminologia bem comum. O que é custódia? Custódia é a guarda do ativo. Na verdade, isso é um termo bastante antigo, vem lá de antes de 1992. Né? Hoje em dia, não existe mais a guarda efetiva do ativo, mas sim a escrituração. Antigamente, os ativos eles eram títulos ao portador. Então, você tinha que fazer a guarda do ativo. Eles eram físicos ao portador, então você tinha que fazer a guarda do ativo em algum cofre ou então na sua residência. O que aconteceu? Depois, os papéis passaram a ser escriturais nominativos. Ou seja, na verdade, ele precisa ser escriturado em algum lugar. E ele é escriturado na clearing. Tá? Por exemplo, ele é escriturado na clearing da Bolsa. Então, ele está lá. O número, seu código Bovespa, tem X papéis da Petrobras, da Vale, no seu código Bovespa, que está vinculado ao seu CPF. Então, você consegue escriturar, você sabe que está ali, independente como é que chama, da posição na corretora, você sabe que você tem aquela sua posição na clearing da BMF. Hoje, as operações ficaram muito mais seguras. A transação ficou muito mais segura do que era antigamente. Tá? Bom, o que é liquidação? Liquidação, você tem o que a gente chama de liquidação física e liquidação financeira. O que é liquidação física? É você entregar o ativo que você vendeu. Liquidação financeira é você pagar pelo ativo que você comprou. Concorda que você pode dar calote nas duas pontas? Você pode comprar um negócio que você não tem dinheiro para pagar, ou você pode vender um ativo que você não tem ele para entregar, você vendeu a descoberto. A clearing, ela garante as duas pontas. Ela tem um sistema chamado de deliver versus payment. É o seguinte, olha, você me dá o ativo primeiro, depois eu te dou o dinheiro. Você me paga primeiro, depois eu te transfiro o ativo para sua conta. Ok? Então, isso garante a liquidação. Na clearing de câmbio, na BMF, utiliza-se o que a gente chama de payment versus payment, que é como você tem dólares e reais, ela faz o sistema de liquidação moeda contra moeda. Bom, o que é D0 e D1? D0 é hoje, D1 é o próximo dia útil. Quantos dias úteis tem entre a abertura do pregão de hoje e o fechamento do pregão do próximo dia útil? Vamos supor amanhã. Tem um dia útil. Por quê? Na verdade, a gente não conta o pregão, a gente conta o número de noites, o número de viradas, de compensações ou saques bancários. Então, não importa qual é o horário, o número de dias úteis entre hoje e amanhã sempre vai ser 1, que é o número de compensações ou viradas. O que é over? Uma operação over é uma operação de um dia útil apenas. Então, você tem a operação do DI, é uma operação geral de um dia útil, é uma operação over. Você tem a operação do Selic, né, a operação compromissada, com títulos públicos, é uma operação over. Ela começa hoje, termina amanhã. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês pensarem.
A taxa do DI, que é 10,% ao ano, ela é uma taxa over? Sim, ela é uma taxa over. Porque, apesar dela estar na base 252 dias úteis, ela é válida para um dia útil só. A base 252 é só uma base de referência, ok? De cálculo da taxa. Bom, por fim, a gente já quase acabando aí as palavras do vocabulário, vão haver outras palavras de vocabulário que eu vou explicando durante o curso, é o cupom. O que é cupom? Cupom é uma palavra que significa duas coisas. Você tem títulos públicos que pagam cupons semestrais, que é um valor em reais, que ele paga semestralmente. E você também tem um outro significado para a palavra cupom. A palavra cupom que a gente vai usar aqui no curso é o cupom cambial. Por exemplo, é uma taxa pré-fixada adicional a um indexador. Então, cupom cambial é uma taxa pré-adicional à variação cambial. Mas você também tem cupom de euro, que é adicional à variação do euro. Você também tem cupom de IPCA, que é uma taxa pré-adicional à variação do índice de inflação IPCA. Cupom de GPM e por aí vai. Então, sempre vai ser um componente pré, uma taxa pré-adicional ao indexador qualquer. Bom, comprado e vendido é posição. Tá? Então, você tem a posição comprada e a posição vendida. A vantagem do mercado de derivativos é que você consegue ficar facilmente comprado e facilmente vendido sem ter que fazer nenhuma operação adicional. No mercado de ações, você pode ficar vendido, mas você tem que fazer um empréstimo de ações para poder ficar vendido a descoberto. Você vai ter que fazer uma operação de BTC. No mercado de derivativos, não. Da mesma forma que você fica comprado, você fica vendido. Tá? Em geral, você pensa dentro das empresas que quem está comprado está ativo, quem está vendido está passivo. Então, por exemplo, quem está comprado em dólar está ativo em dólar. Quem está vendido em dólar está passivo em dólar. Tomar e dar dinheiro. Isso daí é jargão do mercado financeiro. Tomar dinheiro é captação. Dar dinheiro é aplicação. Ok? E spread, o último termo aí do nosso vocabulário inicial do curso. Spread é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda. Tá? Aí você pensa, olha, poxa, mas existe o spread de captação e aplicação dos bancos, por exemplo. Se você pensar que a taxa de juros é o preço do dinheiro, então o spread da captação e aplicação é o preço de compra e venda de dinheiro. Tá? Então, a taxa de aplicação e a taxa de captação. Bom, ok. O que vai acontecer? Terão outras terminologias durante o curso que eu vou explicando. Isso aqui é só uma introdução das palavras iniciais aí que é bom a gente saber para poder dar início ao curso. Principalmente as operações de DI, dólar e bolsa, que eu acho que é assim, pelo menos no Brasil, é a maioria esmagadora das operações, são as operações com ativos financeiros.